Os ônibus de São Paulo rodaram menos em 2018, pelo menos no que foi informado oficialmente. E é o que mostrou um estudo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Isso é grave. Foram quase 2 milhões de quilômetros a menos do que as empresas informaram oficialmente à prefeitura. Qual é o problema disso? A prefeitura paga naquilo que é informado. O meu dinheiro. E eu fui para as ruas para saber como é que isso aí acaba afetando a população e o que o povo acha dessa situação que está acontecendo aqui em São Paulo. Precisamos de providências sérias e urgentes no sistema de transporte público de ônibus em São Paulo. Gente, para ontem isso. Faltaram quilômetros. É isso mesmo, faltaram quilômetros para fechar a conta entre a distância que os ônibus da capital percorreram e quanto a Prefeitura de São Paulo pagou em subsídios para essas empresas. Um estudo do Tribunal de Contas do município afirma que em 2018, entre janeiro e outubro, as linhas rodaram quase 2 milhões de quilômetros a menos do que foi informado à prefeitura. Sendo assim, a cidade pagou 145 milhões de reais a mais para os empresários. Quem usa ônibus todo dia já desconfia que tem algo errado até na relação custo-benefício da passagem. Poderia melhorar mais. Neste cenário de desencontros de dinheiro, os passageiros empilham reclamações. Eu fiquei mais de 40 minutos no ponto do ônibus. Eu já estou aqui já há uns 10 minutos e não sei quanto tempo ainda vou ficar. Outro dia fiquei quase 1 hora no ponto do ônibus, lá no Brás. Na Moca, na Zona Leste, no ponto que fica na Rua dos Trilhos, fizemos um cálculo com 3 linhas para ver o tempo de espera. A linha 3160, que liga o terminal da Vila Prudente ao terminal Parque Dom Pedro, teve um intervalo de 5 minutos ao 12h58. Mas a partir da 1h03 da tarde, a espera foi de 27 minutos. E o mais interessante, veio um ônibus logo atrás do outro. Quanto tempo mais ou menos você já levou esperando o seu ônibus aí, Norvaldo? Eu já cheguei até por volta de 30 minutos. Bom, eu tô fora do horário de pico, já se aproxima do início da tarde, portanto o ônibus não vai estar cheio, né? Mas a gente tá na segunda linha mais lotada do transporte público de São Paulo. Isso, claro que é um horário de pico, né? É a 573A10, que faz Vila Alpina, Bresser, Moca. Só perde para uma linha que opera no Jabaquara. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas, essa linha aqui, no horário de pico, chega a transportar 10 passageiros em 1 metro quadrado. Você imagina a quantidade de gente. Mas depois das 4, você não consegue vir sentada no ônibus. E é muito aperto. Muito aperto. Não é só a lotação também. É um dos aspectos. É o aspecto mais notório, tá entendendo? Mas tem esses aspectos que não são notórios, entendendo? O amortecedor do ônibus estourado, o ônibus que está quase quebrando, o cara vai com o ônibus até ele quebrar e parar no meio do caminho. Por que não é feita essa manutenção antes do ônibus quebrar? Será que os caras não identificam que o ônibus está quebrando? Como sofre, né, gente? A SP-Trans diz que fiscaliza os ônibus por meio eletrônico. Já sobre a quantidade de viagens não cumpridas pela empresa, diz que a análise do Tribunal de Contas está errada. As empresas de ônibus só irão se manifestar depois de analisarem a íntegra do relatório. Tá errado? Olha, então nós temos aí uma boa, né, e interessante discrepância de informações com o que diz o Tribunal de Contas do município e a Prefeitura de São Paulo. Pois é, queria saber por que está errado. Será mesmo?